Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que esse canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os vídeos para ajudar nosso projeto a ser divulgado cada vez mais. Pessoal, continuando aí, nós estamos hoje na aula 113 do nosso curso de Matemática Básica, e estamos estudando aí função do primeiro grau. Nós temos aqui uma maneira genérica de nós escrevermos uma função do primeiro grau. Temos uma função com domínio A e contradomínio B, onde o A e o B são subconjuntos dos números reais. A função é definida através de uma lei de formação, f de x igual a ax mais b, onde aqui o A e o B são números reais e o A é diferente de zero, ok? O x, pessoal, é tido como a nossa variável independente e o f de x, que é o y, né, é a nossa variável dependente, pois ela depende de x. Bom, aqui está de uma maneira genérica. O a é o nosso coeficiente angular, que ele mede aí a inclinação da nossa reta. Nós sabemos que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, então o a mede a inclinação. Ou seja, ele é a razão entre uma variação em y por uma variação em x. Qualquer par de pontos que nós peguemos, nós vamos ter um ΔY, uma variação em y e uma variação em x. Fazendo essa divisão, vai dar sempre o mesmo valor, por isso, inclusive, que o gráfico é uma reta. Tá? O b é o coeficiente linear, que é a intersecção com o eixo y. Obviamente, quando x é igual a zero. Quando x é igual a zero, nessa forma, nós temos f de 0 igual a b. Portanto, é exatamente a intersecção com o eixo y. Ax mais b igual a zero, aí nós temos y igual a zero, portanto nós temos a intersecção com o eixo x, ok? Então quando x é zero, nós temos a intersecção com o eixo y, e quando y é zero, nós temos a intersecção com o eixo x. E é a raiz exatamente desta equação, ax mais b igual a zero, que é na verdade x igual a menos b sobre a, lembrando que o a é diferente de zero, portanto nós podemos efetuar essa divisão aqui. E esta é a raiz da equação, ou chamado também o zero da função. Outro detalhe aqui, o coeficiente angular, por nos dar a inclinação, quando nós tivermos uma função crescente, o que acontece com uma função crescente? À medida que o x aumenta, um x2 maior do que um x1, o y2 também será maior que x1, portanto isso configura uma função crescente. Então o sinal das variações serão iguais, e quando nós fizermos essa divisão vai dar um coeficiente positivo, ok? E quando os sinais são contrários aqui das variações, um deles dará negativo e o outro dará positivo. Portanto, a razão vai dar negativo, ok? Então, nessa situação aqui, nós temos gráficos deste tipo. Nessa situação, nós temos gráficos desse tipo, tá? Retas crescentes e retas decrescentes. Então, isso resume para a gente. Vamos agora trabalhar alguns exemplos para verificar esses conceitos. Para essas funções, pessoal, eu vou supor aqui na verdade, o domínio e o contradomínio reais, ok? Sempre que não for colocado nada nos exercícios, nós supomos o domínio como o maior domínio possível. E aí o conjunto imagem vai ser determinado pela regra daquela função. E o contradomínio, geralmente nós vamos supor aí o maior possível também, conjunto dos números reais, tá ok? Então aqui nós temos a função f de x igual a 3x menos 1. Então, utilizando os conceitos que nós acabamos de ver, nós vimos na aula passada, inclusive, que como os gráficos das funções do primeiro grau são retas, nós podemos simplesmente encontrar dois pontos, né? Através de uma tabela, encontrarmos dois pontos, e aí como é uma reta, nós traçamos a reta que passa por esses dois pontos. Lembrando de usar sempre como dois pontos o ponto cujo x é igual a zero, que é a intersecção com o eixo y, e o ponto cujo y é igual a zero, que é a intersecção com o eixo x. Esses dois pontos eu comentei que são importantes aí, acabei de comentar, enfatizar novamente aqui com vocês. Mas enfim, como nós temos todos esses conceitos agora de coeficiente linear e de coeficiente angular, vamos procurar trabalhar desta forma aqui, ok? Bom, aqui nós temos que o nosso A, pessoal, é igual a 3, tá ok? O 3, então, o que é? Ele é um coeficiente angular que é definido aí como ΔY sobre ΔX, ou seja, é a variação, né? Então, quer dizer, esta relação está nos dizendo que o Y, né? Ele cresce 3 vezes mais do que o x, porque a razão ΔY por ΔX é igual a 3. E o nosso B é menos 1. Bom, com isso, nós conseguimos traçar o nosso gráfico. Como o B é igual a menos 1, nós temos aqui
nós sabemos que o gráfico passa por aqui. Como o nosso A ele é positivo, ok? Como ele é positivo, nós deduzimos daqui que a nossa função f ela é crescente, ok? Bom, então nós já sabemos que o nosso gráfico, a nossa reta, ela passa aqui pelo menos 1 e ela cresce. Em algum momento ela cruza o eixo x aqui. Como nós temos que a razão entre y e x é exatamente 3, isso significa que quando y cresce uma unidade aqui, aqui será 1/3, né? Pelo próprio conceito aí, né? Pois nós temos a razão 3 para 1. Portanto, se aqui vale 1, aqui tem que ser 1/3. Então nós temos este gráfico aqui. Aqui é menos 1. Aqui o 0 é interessante colocar a origem. E aqui 1/3. Caso você ache difícil encontrar esse 1/3 aqui, o que você pode fazer é exatamente igualar 3x menos 1 a 0. Não é? Porque é quando o y é igual a 0. Ok? E daqui nós temos que x é igual a 1/3, que é exatamente este ponto aqui. E este menos 1 surge quando x é 0, ou seja, o f de 0 é igual a menos 1. Ok? Este seria um esboço do gráfico. Note o seguinte, eu comentei com vocês que o coeficiente angular ele tem a ver com este ângulo aqui. Ok? Então, quando a função é crescente, este ângulo aqui, ele está entre 0 e 90 graus. Maior do que 0 e menor do que 90 graus. 90 graus é o ângulo reto, ok? E quando a função é decrescente, este ângulo ultrapassa 90 graus. Ele vem para cá, ok? Como nós vamos ver neste caso aqui. Mas esta perspectiva aqui de observar o ângulo, nós vamos ter oportunidade de fazer aqui ao longo do curso. Mas por enquanto eu não quero tocar nesse ponto com vocês, porque nós ainda não estudamos alguns conceitos aqui, em particular de trigonometria, ok? Bom, então vamos para esse outro exemplo aqui. De propósito, pessoal, eu escrevi da seguinte forma: y igual a menos x mais 2. Por que eu escrevi assim? Na verdade, eu quis escrever aqui que essa função y é um f de x aqui, ok? Então nós temos f de x igual a menos x mais 2. Onde o f também nós estamos supondo aqui f de r em r. Domínio contra domínio iguais a r. É claro que para se caracterizar perfeitamente uma função é sempre importante falar quem é o domínio e quem é o contradomínio. Mas como eu comentei, quando nada for dito, nós vamos supor dessa forma. Eu coloquei de propósito y aqui igual a menos x mais 2, pois muitas situações se pede para esboçar o gráfico apresentando dessa forma, né? Então eu quero dizer para vocês que quando for apresentado dessa forma, o que vocês têm que entender disso é isso. É que esse y é o f de x, onde o f tem esse domínio e esse contradomínio. Bom, então vamos desenhar aqui. Então nós temos que o a é menos 1 e o a o que é? É o delta y pelo delta x. Como o nosso a é menos 1 aqui no caso, que é negativo, então neste caso a nossa função f ela é decrescente. E o nosso b ele é igual a 2, que é o nosso coeficiente linear. Com isso nós conseguimos traçar o nosso gráfico. Como é que nós fazemos? O coeficiente linear é sempre interessante começar por ele. Nós sabemos que a função, então, ela passa pelo 2, está aqui, e ela é decrescente, ou seja, ela passa pelo 2 e decresce aqui. No entanto, como esse coeficiente é menos 1, entendendo como 1 mesmo, significa que a variação de y é igual à variação de x. No entanto, esse menos 1, ele fala apenas que a variação de y é o oposto da variação de x. Portanto, se nós queremos saber qual é o ponto em que esta reta aqui corta o eixo x, quando o y decrescer 2 unidades, o y vai crescer 2. Ou seja, o y cresce 2 unidades e o y decresce 2. Por isso, o menos 1 aqui. Tá ok? Então, na verdade, esse ponto aqui vai ser exatamente o 2. 2 aqui, 2 aqui. E o 0 é sempre interessante colocar o 0 aqui. Então, vejam, novamente aqui, também se vocês quisessem fazer uma tabela de valores, daria para fazer também. Bom, aqui, até observando aqui o que nós notamos aqui, né? O ângulo aqui, observem que este ângulo ele é maior do que 90 graus. Isso caracteriza justamente a função decrescente, né? Então, ela cresce para cá e decresce para cá. Bom, pessoal,
nós então já abordamos bastante a construção de gráficos, tanto hoje, agora aqui, né, nessa revisão, quanto na aula passada também. Agora eu gostaria de comentar com vocês o contrário disso, que é o seguinte: nós fornecermos o gráfico e pedirmos a função. Nestes casos aqui nós estamos fornecendo a função do primeiro grau e pedindo a construção do gráfico. Agora eu quero abordar com vocês o contrário, que é fornecer o gráfico e pedir a função cujo gráfico é aquele dado. Estamos agora aqui com esse exercício aqui, que é o seguinte: obtendo a função. Até mudei o enunciado aqui. Então o objetivo é obter a função do gráfico aqui, que é uma reta, que passa pelo 2 aqui no eixo y e pelo menos 1 aqui no eixo x, ok? Bom, nós sabemos que é uma reta, portanto, esta expressão aí, ela é da forma y igual a ax mais b. Como nós sabemos que passa aqui pelo 2, então nós sabemos que b é igual a 2. Então nós já sabemos que b é igual a 2. Como b é igual a 2, eu vou substituir aqui na expressão de cima e vou ficar com o seguinte: y igual a ax mais 2. Então nós já resolvemos um pequeno problema, que é encontrar o b. Agora nós precisamos encontrar o a, ok? Bom, para encontrar o a, o que nós podemos fazer? Nós sabemos que ela passa pelo menos 1 aqui. Mas o que é esse ponto menos 1? É a raiz da equação, ax mais 2 igual a 0, ou o zero da função y, né? Pois o y aqui é visto como um f de x, ok? Então aqui nós estamos enxergando o y como f de x. Então nós sabemos que quando o nosso x é menos 1, o nosso y é 0. Quando o nosso y é 0, o nosso x é menos 1, ok? Bom, a vezes menos 1 mais 2. Com isso, o 2 pode passar para o outro lado, então nós ficamos com menos a igual a menos 2, ok? Menos a igual a menos 2. Portanto, a igual a 2. Logo, a igual a 2 e b igual a 2 também. Daqui nós temos que y igual a 2x mais 2. E esta é a expressão da função. Poderia escrever dessa forma, ou f de x igual a 2x mais 2. Então, através desses dois pontos somente, nós conseguimos encontrar a expressão dessa função. Bom, pessoal, estamos aqui diante de um exercício um pouquinho diferente. O exercício 1, ele tinha alguns facilitadores. Era o seguinte: nós conhecíamos o ponto em que a reta cortava o eixo das ordenadas, que nós sabemos que é o coeficiente linear, e também tínhamos o ponto em que o gráfico cortava o eixo das abscissas, que é o zero da equação, ax mais b igual a 0. Então isso facilitou aquele caso. Neste caso, nós sabemos que é uma reta e que passa pelos pontos menos 1, 5, ok? E pelo ponto 3, 1. Então notem, pessoal, que esse ponto aqui, como é que nós escrevemos esse ponto? Esse ponto é o ponto menos 1, 5, tá? Sempre o x, vírgula, o y. E aqui é o ponto 3, 1, ok? Então nós sabemos que ela passa por esses dois pontos, mas esses pontos não são especiais em nenhum sentido. Eles não são pontos que se referem a alguma intersecção com um dos eixos, ao zero da equação, nada disso, ok? Então nesse caso, como é que nós podemos resolver? Vou apresentar duas maneiras para vocês. Vou deixar para vocês escolherem aquela que vocês se identificarem mais. Bom, pessoal, a primeira maneira que nós vamos apresentar aqui é a seguinte: sempre vamos partir, né, dessa expressão y igual a ax mais b, pois esta é a relação entre y e x, pois sabemos que é uma reta, ok? Bom, nós podemos escrever também f de x, mas é praxe, pessoal, nós escrevemos y aqui, ok? Tanto faz nesse sentido, tá? Se nós tivermos clareza de que esse y, na verdade, representa uma função de x. Quando nós escrevemos desta forma aqui, y igual a ax mais b, nós estamos entendendo y como função de x, tá, ok? Então, o primeiro modo que eu gostaria de apresentar para vocês é o seguinte: como nós sabemos que a função é y igual a ax mais b, e nós sabemos que ela passa por esses dois pontos, eu vou substituir nesses dois pontos. Então nós sabemos que quando y é 5, o x é menos 1, tá, ok? Então quando y é 5, o x é menos 1. Então 5 igual a vezes menos 1 mais b. Isso que significa o gráfico passar pelo ponto menos 1, 5. E também ele passa pelo ponto 3, 1. Então nós sabemos que quando y é 1, o nosso x é 3. Tá? Então quando y é 1, o x é 3.
Então 1 igual a vezes 3 mais b. Eu vou reescrever essas duas expressões aqui na frente, tá ok? E vou escrever desta forma. Então aqui nós temos menos a mais b igual a 5 e 3a mais b igual a 1. Ora, nós estamos, pessoal, diante de um sistema de equações lineares que nós estudamos já. Aliás, nós temos uma playlist de sistemas lineares já no canal, na qual eu apresentei alguns sistemas básicos e é por isso, inclusive, que eu fiz essas aulas de sistemas lineares antes de nós tratarmos esses assuntos aqui, pois eu sabia que nós íamos utilizar essa teoria de sistemas lineares básicos, é verdade, mas utilizaríamos para resolver esse tipo de situação aqui. Então nós vimos que quando nós temos uma situação desse tipo num sistema linear, né, de duas equações e duas incógnitas, nós vimos o método da substituição, mas nós vimos também o método da adição ou da subtração, que eu comentei com vocês que era equivalente. Então aqui no caso nós temos o b mais b, ele aparece tanto na primeira equação quanto na segunda. Então nós podemos subtrair essas equações e quando nós subtraímos, nós vamos ficar aqui com menos a menos 3a, nós vamos ficar com menos 4a. b menos b vai haver um cancelamento aqui. E 5 menos 1 é igual a 4. Portanto, menos 4a é igual a 4. E isso implica que a é igual a 4 dividido por menos 4, que é igual a menos 1. Portanto, nós já encontramos o a. Agora nós voltamos para qualquer uma das equações e encontramos o b. Por exemplo, menos a mais b igual a 5. E aí, menos a, como a é menos 1, nós temos menos menos 1 mais b igual a 5. Menos menos 1 vai dar 1. 1 passa para o outro lado como menos 1, então ficamos aqui com b igual a 5 menos 1, que é igual a 4. E aí nós resumimos da seguinte forma. Como y é igual a ax mais b, nós apresentamos a resposta, né? Como y igual a ax, como a é menos 1, ficamos aqui y igual a menos x mais 4. Esta é a resposta do nosso problema, tá? Então esse é o primeiro modo, vamos apresentar a segunda maneira agora. A segunda maneira, pessoal, ela é mais teórica e utiliza melhor os conceitos que nós aprendemos aí de coeficiente angular particularmente. Bom, nós sabemos que esse gráfico é uma reta que passa pelos pontos menos 1, 5 e 3, 1. Eu reproduzi os pontos aqui. E a nossa expressão, como é uma reta, é da forma y igual a ax mais b. Pela definição de coeficiente angular, nós sabemos que a é igual a ΔY sobre ΔX. Ora, esta relação, ela resulta A para qualquer par de pontos, em particular para este par aqui que nós sabemos que passa. Então o A é ΔY, tá? Nós vamos pegar aqui y final menos inicial, ok? Então eu vou fazer aqui 1 menos 5. Cuidado para fazer primeiro o ΔY, tá ok? Então 1 menos 5 é o ΔY, dividido pelo ΔX, que é 3 menos menos 1. Cuidado também essa etapa aqui. Então ficou 3 menos menos 1. 1 menos 5, 3 menos menos 1. Lembrando que quando nós escrevemos um par ordenado assim, este primeiro termo, né, a primeira coordenada é associada ao x e a segunda coordenada associada ao y. Portanto, nós temos y final menos y inicial, é o ΔY. X final menos x inicial, é o ΔX. Poderia fazer 5 menos 1 dividido por menos 1 menos 3? Poderia também, daria o mesmo resultado, ok? Então esse ΔY pode ser feito tanto tomando este ponto como final e este como inicial, quanto este como final e este como inicial, tá? Essa variação vai dar a mesma razão, ok? Bom, 1 menos 5 dá menos 4 e 3 menos menos 1 vai dar 3 mais 1, que é igual a 4. Menos 4 sobre 4 dá menos 1. Agora, uma vez tendo achado A, nós já temos a seguinte situação aqui. Nós temos que y igual a menos x mais b. Eu substituí o a igual a menos 1 nessa expressão. Agora nós
tomamos qualquer um dos pontos para achar o b. Tá? Nós sabemos que quando y é 1, o x é 3. Okay? Então, 1 igual a menos 3 mais b. Daqui vem b igual a 4 e, portanto, y igual a menos x mais 4. Tá ok? Bom, então essa é a segunda maneira. Essa maneira, pessoal, é preferível à medida que nós vamos amadurecendo, melhorando na matemática aí, pois ela é mais teórica. Né? Nós não temos que resolver um sistema. Com este raciocínio aqui, nós encontramos direto o valor de A. E interessante que nós trabalhamos com o conceito de coeficiente angular. Bom, tem mais algumas situações que eu gostaria de abordar, se tratando aí da obtenção da função a partir de alguns dados do gráfico aí, tá ok? Então eu gostaria de fazer mais uma aula, então a aula que vem também vai ser relacionada a este assunto aqui, para depois nós prosseguirmos com o conteúdo, tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!